Mas vamos lá. Em relação ao espaço de deslocamento, né, como é que eu posso classificar as migrações? Então, nós temos aí migrações internas, migrações externas. As migrações internas, também chamadas de migrações nacionais, é quando elas acontecem, elas são realizadas dentro de um mesmo país, ou seja, dentro dos limites, né, de fronteiras. Essas migrações internas ou nacionais, elas podem também ser classificadas em migrações interregionais, quando elas acontecem entre uma região e outra, e também podem ser classificadas como migrações intrarregionais, quando elas são feitas dentro da mesma região. É o nosso caso aqui no Brasil. O Brasil tem, né, essa divisão regional, são 5 macro-regiões, são 5 Brasis, não é? Então, quando alguém sai lá do Nordeste, vem para a região Sudeste, independente do estado, mas houve uma mudança de região para região, então de uma região para outra, essa migração é chamada de interregional, certo? Agora, vamos supor, você nasceu lá no Rio Grande do Sul e hoje você está vivendo aqui no Paraná. Você mudou de um estado ao outro, mas está na mesma região, que é a nossa região sul. Então, a tua migração é uma migração intrarregional. Só cuidado, o contexto região ele é mais abrangente também. Né? Se eu pegar, por exemplo, o continente americano, ele está dividido dentro de um critério cultural étnico-linguístico em América Latina e América Anglo-Saxônica, né? Então, por exemplo, você sai aqui do Brasil e vai viver lá nos Estados Unidos, você saiu da América Latina e você foi para a América Anglo-Saxônica. Então, você realizou uma migração interregional. Agora, você vive aqui no Brasil, nasceu aqui no Brasil e hoje você está morando, por exemplo, lá no Paraguai, né? Já que nós temos vários brasiguaios lá. Então, esta migração saiu do Brasil para o Paraguai, mas continua dentro da América Latina. Então, você fez uma migração intrarregional. Então, tem que ter esse cuidado, entendendo, né, até que ponto eu tenho que considerar regionalização, certo? Quando se trata das migrações internas, é interessante dar destaque a alguma delas, né, como é o caso aí do êxodo rural, né, já é bem conhecido por vocês. O êxodo rural nada mais é do que uma transferência, né, um deslocamento das pessoas do campo para a cidade. Nós também chamamos o êxodo rural de urbanização. Não é? Então, a saída do homem do campo para a cidade. Esse é um deslocamento que já vem acontecendo há muito tempo e se manifestou de forma diferente nos países desenvolvidos, né? E também nos países subdesenvolvidos. Tá? Então, dentro desse contexto, né, é um movimento que ainda continua acontecendo. Tá? O processo da urbanização ele é crescente no mundo todo. Né? Hoje nós sabemos que em torno de praticamente 60% da população hoje está vivendo em cidades. Então esse é um movimento, né, que chama a atenção, primeiro, por que ele acontece? Né? Por que ele está acontecendo? Por que ele aconteceu e está acontecendo aí? Então as causas desse movimento, as causas dessa mobilidade. Nós temos, primeiro, claro, a mecanização do campo. O que nós temos aí é o processo de modernização. Lembra? Você vai relacionar a atividade industrial dentro desse processo, porque a presença da indústria moderniza as atividades. A presença da máquina no setor industrial e a presença da máquina lá no campo, tá? Tirando praticamente, não é, o trabalho do trabalhador rural. O desastre natural, comum, porque no campo, as atividades primárias, você tem agricultura, pecuária, né, extrativismo e a agricultura principalmente, considerando aí a principal atividade do campo, você sabe que é uma atividade de risco, ela depende muito do comportamento do clima e do tempo. Então, desastre natural, seca, geada, são eventos naturais que realmente, né, trazem consequências graves ao campo, a prática de determinadas atividades, como a agricultura principalmente.
A baixa remuneração, porque a mão de obra no campo sempre foi barata, tá? O trabalhador rural tem uma pequena remuneração, né? O trabalhador volante, aquele trabalhador itinerante que não é dono de propriedade, mas que trabalha em propriedades, ele tem uma remuneração muito baixa, tá? A falta de infraestrutura, tá? Realmente nós temos uma dificuldade grande, né? O campo oferece muito menos vantagens do que a cidade, né? É o que faz com que muitos trabalhadores rurais, né, o que fez com que muitos trabalhadores deixassem o campo e ainda continuem deixando, e a questão da formação, né, qualidade de ensino. Nós entendemos muito bem essa dificuldade de formação, né, a precariedade que é a educação no ambiente rural, no campo especificamente. Então, são as principais causas. Né? A cidade sempre apresentou atrativos, né, muito mais interessantes, fazendo com que essa transferência ela acontecesse e continue acontecendo ainda. Mas claro, para tudo tem um preço. Então, consequências, né, do êxodo rural. O que isso causa, o que isso traz? Como consequências, nós temos a favelização. Lembra que a favelização é um processo que se manifesta no ambiente urbano, né? O espaço urbano, o solo urbano, tá? Ele é bem e bastante especulado. Lembrando que a cidade não é só um lugar de se morar, mas é também um lugar de se morar, de se ganhar dinheiro, como nós já sabemos a respeito disso. Então, evidente, né, o déficit habitacional é muito grande. As pessoas que chegam do campo na cidade não vêm com recursos suficientes para ter, né, uma habitação adequada, ocupar uma área com benefícios, com estrutura adequada. Então, processo da favelização. O aumento do desemprego, porque quando o fluxo é grande, a cidade não está preparada para receber todo esse contingente populacional. E a falta de formação também para essa mão de obra, não é? Justamente por quê? Porque essa mão de obra não é qualificada. E quando se trata da cidade, o ambiente urbano, tá? Esse ambiente é um ambiente que exige formação dentro das atividades e das oportunidades dos empregos que existem. Tá? Quando se trata do subemprego, lembra que subemprego é a informalidade. O subemprego é quando você tem a pessoa desenvolvendo uma certa atividade, mas ela não está registrada, ela não tem a carteira assinada, ela não contribui, ela não vai dispor de benefícios. E o setor urbano, tá, a cidade, né, pelo excedente populacional, não consegue oferecer oportunidades para todo mundo. Então, claro que isso é um grave problema. A perda de mão de obra lá no campo, não é? Porque a saída ela é intensa, mesmo que a máquina esteja presente, nós precisamos entender, tá, que tem necessidade de mão de obra lá no campo. Existe essa necessidade e isso vem, claro, fazendo falta, né, pela transferência, né, significativa do homem do campo para a cidade. E, claro, a marginalização é uma outra consequência grave, né, porque a falta de oportunidade leva muitas vezes à prática do ilícito. Infelizmente, é um sistema. E isso acontece, sabemos muito bem disso, e é crescente, portanto, essa marginalização. Então, falando um pouco a respeito aí do êxodo rural. Outra mobilidade muito interessante é a chamada migração de retorno, e ela vem ocorrendo com muita frequência nas últimas décadas, no Brasil principalmente, nós observamos muito disso. O nome já diz tudo, retorno. Nada mais do que o retorno de pessoas que deixaram o seu estado natal, a sua cidade natal, né, por um determinado tempo e hoje estão regressando, né, ao seu local de origem, né, à sua terra natal, ao seu estado natal, à sua cidade natal. Geralmente essa saída, né, dessas pessoas do seu local de origem, né, que seja a cidade, que seja o estado, o principal fator foi de ordem econômica. É o caso aí dos nordestinos aqui no Brasil. Tá? Muitos saíram, se deram bem, mas outros saíram
né? Não conseguiram conquistar muitas coisas e hoje estão voltando, estão retornando às suas cidades natais, aos seus estados natais. Então, essa é a chamada migração de retorno. Outra mobilidade interessante é a chamada migração sazonal. Essa migração sazonal, o nome sazonal indica período, então é importante isso, tá? É importante você relacionar isso, tá? Transumância, entendendo, é um deslocamento temporário, é um deslocamento periódico, tá? Então, é o tipo de migração, vai e volta, né? Então, o deslocamento ocorre, a saída da área de origem para outra área, mas eles retornam posteriormente, tá? É o que nós temos de novo falando sobre o nordestino, tá? Ou quando lá no Nordeste mesmo, você observa um deslocamento lá entre as sub-regiões do Nordeste, envolvendo principalmente a zona da mata, né, nordestina, e a região lá do Agreste, né, que são duas áreas paralelas, envolvendo muita prática da agricultura. Essa migração sazonal, né, ou transumância, ela ocorre dessa forma, periodicamente, temporariamente, saída e volta, né, ou essa mobilidade, nesse exemplo aqui, envolvendo o Nordeste, né, em períodos de colheita. Né? Então, trabalha-se em colheita de cana, né, isso principalmente lá na zona da mata, encerrou esse período de colheita de cana, se vai lá para o Agreste, trabalhar em outras culturas, como algodão, por exemplo, e isso segue praticamente o ano inteiro. Então, esse é um outro tipo de mobilidade, né, que ocorre com muita frequência. Lembrando, são mobilidades internas, ok? Aí nós temos o nomadismo. O nomadismo foi, desde o início, o principal movimento realizado pela sociedade humana, tá? Era muito comum os grupos nômades, né, se deslocando principalmente, procurando, buscando, né, alimentação, né, buscando seu alimento, buscando a sua sobrevivência. Né? Mas o nomadismo, claro, diminuiu bastante, mas ainda nós encontramos grupos nômades. Existem muitas tribos nômades espalhadas pelo mundo todo que ainda buscam o seu alimento, buscam pastagem para os seus rebanhos. Tá? Então, a exemplo, você vê aí na imagem, né? É ambiente de deserto, né? Existem aí os povos do deserto que sempre estão se deslocando. Então, é comum esse tipo, né, de situação. Né? Então, ainda nós temos, né, a ocorrência, né, do nomadismo. Tá? Eles não estabelecem uma residência fixa, eles não têm um ponto fixo, eles sempre estão se deslocando. Certo?